De volta com Boa Tarde Bahia, e o tema de hoje é educação dos filhos. Como educar sem as famosas palmadas? Você que está em casa pode participar também, mandar sua pergunta. Nosso telefone é o 9951-5500. Tem o boatardebahia@band.com.br, que é o nosso e-mail, e 72250, o sistema de mensagens de texto. Não esquece de colocar o BA antes de espaço, e aí manda para o número 72250. E aí a gente vai, o doutor aqui, o psiquiatra Luiz Fernando Pedroso, que já está aqui, vai tirar suas dúvidas, que é muito difícil encontrar o equilíbrio quando o assunto é educação dos filhos. Mas punições físicas é complicado, né? Você saber como punir de maneira correta seus filhos. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui com o doutor Luiz Fernando Pedroso. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Agora, é possível estabelecer limites sem as famosas palmadinhas? Olha, sem pelo menos mostrar o chinelo é muito difícil, né? O limite é fundamental para a educação de uma criança, é fundamental para viver em sociedade, e você não coloca limite pelo menos sem mostrar força ou sem algum tipo de ameaça de força. Para viver em sociedade a gente tem a justiça, que não ia funcionar se não tivesse a polícia, né? Então, para que a gente não tenha que lidar com esses limites externos, nós temos que, na nossa educação, ter os nossos limites internos, nossa capacidade de autocontrole, que começa na infância, dado principalmente pelos pais. Então, a punição é necessária para a educação dos filhos? A punição é fundamental. Até que limite os pais devem ir? Olha, os pais devem ir até o limite do amor, né? O amor é fundamental na educação. Por isso, você dá palmada ou não dá palmada, você punir ou não punir, não pode se confundir com nenhuma forma de violência contra a criança, de maus tratos ou de espancamento. Isso aí é uma outra coisa, isso está no departamento do ódio, não está no departamento da educação. Mas você pensar em educar sem punição, isso aí, na verdade, você deixa a criança abandonada aos seus próprios instintos. É uma criança que nasce, que cresce, se desenvolve sem limites, portanto, despreparada para um mundo moderno, onde a gente precisa de muita disciplina. Inclusive, foi aprovada uma lei que proíbe os pais de punirem os filhos na verdade, com as palmadinhas, né? A famosa lei anti-palmada. Isso gerou bastante polêmica. Muitos pedagogos são contra. Queria saber a sua opinião como psiquiatra sobre este assunto. Olha, nessas horas que eu fico feliz quando eu penso que a população não dá muita bola para os políticos, né? Porque, quer dizer, não me parece que eles sejam as pessoas mais gabaritadas para legislar sobre comportamento, até porque quando a gente vê o que acontece na Câmara, no Congresso, etc., a gente vê que na classe deles não existe nenhum limite. Então, eles trouxeram à baila uma coisa que é absolutamente irrelevante, que é dar ou não dar palmadas. Isso não tem, na verdade, do ponto de vista psíquico, nenhuma importância. A importância é, sim, você colocar limites na criança. Você não consegue evitar num processo educacional que haja frustração, que haja um impedimento de desejos, isso é o que se chama limite, isso de alguma forma dói mesmo, e isso pode ser colocado com um castigo, uma abordagem psicológica, uma conversa ou uma palmada, sim, isso não há nada do ponto de vista psicológico que contraindique isso. Há sim muita contraindicação, mas aí do ponto de vista ideológico, político, que é outra coisa que foge ao campo psicopedagógico. Agora, como eu disse, muita gente é contra as palmadas, inclusive muitos pedagogos são contra e acham que existe uma nova forma de educar os filhos. E a gente vai ver uma reportagem sobre isso, inclusive um exemplo de pais que educam os filhos sem palmadas, apenas com a conversa. Olha só. São muitas as divergências sobre as formas como os pais devem educar os filhos. Alguns acreditam que só as palmadas resolvem. Hoje em dia, quando se diz uma palmadinha, está dizendo que está batendo na criança ou agredindo de uma forma pior, né? Mas eu não concordo com essa questão. Eu acho que, assim, uma palmadinha de vez em quando, acho que resolve. Este casal tem 2 filhos, de 11 e 7 anos. O pai é médico neurologista e conta que nunca bateu nas crianças. Quando a desobediência passa dos limites, ele fala mais sério. O que eu faço é conversar. Eles não gostam muito quando eu os repreendo, porque eu falo de uma forma muito brava. Eu mudo a fisionomia e fico muito bravo. Então eles acham, inclusive já me recriminaram, dizendo que eu deveria ser mais leve quando falasse com eles. A mãe Glícia é terapeuta ocupacional. Para ela, o castigo, às vezes, é necessário. Você foi dormir sem fazer o dever, porque você passou muito do horário de ver televisão.
Você sabia que teria que ter parado de ver televisão mais cedo para poder fazer o dever, para não ter risco de acontecer isso amanhã. Amanhã você começa pelo dever. Você faz o dever todo, depois você assiste a televisão. Juju, o que você faz que deixa a mamãe e o papai mais irritados, mais chateados? Assistir muita televisão. E ela faz o quê? Ela reclama? Como é que ela faz? Reclamo. Com carinho e muita conversa, os pais de Vitor e Juliana conseguiram chegar a um consenso. Se eu não trabalhar, eu perco privilégios. Então, se eles não fizerem as tarefas deles, eles vão perder privilégios. Assim, a gente conversa muito sobre a educação das crianças para não ter divergência, porque isso eu acho talvez que seja pior, né? Um pai e uma mãe, um com uma conduta diferente da outra. Então eu penso exatamente igual o Ailton. Quando eu falo, Juliana, vai tomar banho que tá na hora. Ah, por quê? Só mais um pouquinho. Só mais 5 minutos. Aí eu, tá bom. Aí eu dou uma tolerância para ela. Aí, minha mãe já passou 5 minutos, então mais 5 minutos. Eu falei assim, não, o nosso acordo foi esse, senão eu vou perder minha palavra, vá. Esta pedagoga afirma que bater não é a melhor forma de ensinar as crianças. Cabe aos pais buscar outros meios que não seja a violência. Conversar, dialogar, valorizar antecipadamente as atitudes positivas, para que no momento que seja necessário aplicar uma sanção, ele possa fazer essa analogia. Mas o que fazer quando a garotada passa do limite? A sanção tem que ser proporcional àquele conflito, àquela atitude da criança. Se ele vai bater, é para que conseguir um resultado imediato. E posteriormente, o que ficou para aquela criança? Só a força do adulto oprimindo. Tá aí a versão da pedagoga. Quero saber do senhor, como psiquiatra, o que é uma criança que apanha, que toma essas palmadinhas, sente? Tem muitas pessoas que falam que a criança cresce revoltada e que tem problemas futuros. Isso acontece? Não, isso é uma bobagem. Essa coisa de ficar fazendo esse discurso contra a palmada, como eu estava dizendo, é muito mais ideológico, religioso, etc., do que propriamente técnico, do campo psicológico, propriamente pedagógico, né? A criança, quando ela é criada com amor, ela depois, inclusive, se recorda da palmada, do conflito familiar, etc., com carinho, que ela sente nisso alguma coisa, uma atitude do pai de protegê-la, de dar carinho, de cuidado. Não sente a situação do abandono. A revolta está ligada a outras situações, a famílias disfuncionais, brigas entre os pais, ambiente tenso, estressante em casa, falta de limites muitas vezes, é por outro caminho, não tem a ver com isso. Ok, olha, vou chamar o intervalo agora, no próximo bloco. De volta aqui no estúdio com o psiquiatra Luiz Fernando Pedroso, e a gente está falando sobre a educação dos filhos. Quero saber também, aproveitando aqui a presença de Reinaldo, que estava me contando, tem 4 filhos, como é? O que você acha sobre isso? Uma palmadinha de vez em quando, vale a pena ou não? Inclusive, eu queria mandar aqui um beijo, tá, pra minha filha também, assim, da caçula, Maria Clara. Beijo, papai te ama. Carolzinha também, viu? Beijo, você é minha princesa. Eu falei, tava até falando com o doutor. Agora que ela tá te assistindo, eu quero ver como é que você vai se sair dessa. Não tem problema. Eu acho que assim, uma palmadinha pra chamar atenção, porque às vezes o menino realmente é aquele menino danado, né? A gente fala, faz, não sei o que, ele tá ali, rola no chão, vai. Meu irmão, pelo amor de Deus, você aí chega lá e dá uma. Ele aí acorda, vê que você, né, tá querendo exercer uma certa autoridade. Mas não pode também passar disso, né, doutor? Violência é outra coisa. Como né? diz a música, né? Um tapinha não dói, de vez em quando. Tem o funk lá, né, que eles falam lá. Mas tem uma coisa também importante, que é o seguinte, a violência contra a criança, ela pode se manifestar de forma não física. Às vezes você pode fazer constrangimentos terríveis a uma criança, torturá-la mesmo sem tocar o dedo. Então, associar a violência a essa coisa física é muito simplório. Eu já ouvi conversas de crianças que preferem tomar a surra do que o castigo. Exatamente. Porque mais, o castigo dói mais. O castigo é mais torturante, às vezes se demorar e tudo mais. Agora é importante saber a diferença entre uma palmadinha dessas para educar e os pais que passam do limite, até na hora de bater, né, uma criança, de dar a palmada, dar o castigo. Bom, isso aí que você está falando é aquela coisa da sabedoria da vida, né? Tudo na vida a gente tem que ter o bom senso, saber fazer com moderação, cantar, dançar, beber, tudo isso pode ser uma grande coisa, mas sempre com moderação. Se você passar dos limites, você perverte,
né, a função das coisas. Não, eu mesmo sou contra essa história de palmadinha. Acho que uma conversa sempre é o melhor caminho. Aliás, nós temos que ser amigos dos nossos filhos. Isso também é uma boa opção. Carinho, amor, compreensão e uma conversa, um bom diálogo com o filho, eu acho que talvez possa resolver, né? É verdade. Bom, a palmada não exclui o diálogo, não. O diálogo é fundamental, oferecer possibilidades aos filhos. Isso aí você numa educação você não pode só dizer o não, você tem que dizer sim e oferecer possibilidades. Agora, a gente tem uma diversidade cultural muito grande, de temperamento. Você tem uma pessoa que lida mais melhor, uma família com limite físico, outra, como você está dizendo, prefere conversar e não colocar o limite físico. E eu acho que cada família tem a sua cultura e o seu modo de ser. Isso precisa ser respeitado. Você fazer uma lei para criminalizar uma coisa que é cultural e muito diversa é oportunismo político. Tem gente que absorve bem. É uma bobagem. Tem gente que absorve bem o diálogo, né? Tem gente que absorve muito bem. Tem outras pessoas que não absorvem. Tem gente que não absorve. Ok, vou agradecer aqui a sabedoria da música. Ok, muito obrigada, doutor Luiz Fernando Pedroso. Eu que agradeço estar aqui com você. Ok, olha só, gente, agora chegou a parte...